Bem-vindo ao São Paulo Futebol Clube Notícias. Aqui você fica por dentro de tudo sobre o tricolor. Errei, porque todo mundo errou o gol. Então vem aí na reportagem de Felipe Brizola. O clássico já começou com surpresas. O São Paulo veio sem Oscar e Lucas, preservados. O Palmeiras sem Estevão. Só que o jovem atacante nem ficou muito no banco. Maurício luxou o ombro direito no segundo minuto do jogo. Caído aqui na beirada do campo, médico em campo. Estevão teve que entrar. Foi obrigado logo no início a ter que improvisar. Não era isso que estávamos à espera. Mais do que tudo, ficámos sem o jogador que tem sido o nosso abre-latas, o nosso jogador mais criativo, o nosso melhor marcador. A expectativa era grande. Com torcida única, o clássico teve quase 38 mil pessoas no Allianz. E a gente precisa voltar alguns minutos antes da partida para mostrar como o torcedor chegou ao estádio. A certeza de vitória, né? Vitória, 3-0, fora o baile. Fazer os 3 pontos para garantir o segundo lugar na tabela. Uma dúvida, o Abel ainda com essa incerteza do time que ele está comandando e se ele vai ficar até o final do ano. O Enzo trouxe logo um cartaz para o jogador favorito dele. Tá nervoso? Um pouco. Por quê? É um medo, um pouco de vergonha também, aparecer na Globo. O que seria um dia perfeito para você hoje? O Palmeiras ganhar hoje do São Paulo, eu conseguir a camisa do Estevão. O que é melhor? Ver uma vitória do Palmeiras e ele não conseguir a camisa do Estevão? Ou o São Paulo dar uma surra no Palmeiras, mas ele sair com a camisa do Estevão? Rapaz, acho que é melhor o Palmeiras ganhar e a camisa eu compro pra ele. Só que o bate-papo no pré-jogo foi mais animado que o evento principal. O que nenhum torcedor previu é que seria um clássico morno, com muitos erros individuais e poucas chances de gol. Flávio Rodrigues de Souza trombou com o Richard Rios. Caiu de bumbum no gramado. Sabe aquela história de trocar os goleiros por cones? Então, o primeiro tempo não teve nenhuma finalização nos gols. Durante toda a partida, apenas 3 finalizações certas. Flaco Lopes foi o mais perigoso no Palmeiras. Mandou essa raspando. E se não fosse Rafael, teria marcado de cabeça. Chance clara de gol, Lopes sobe. Nem tinha muito ângulo, mas cabeceou muito bem. No São Paulo, o Lucas entrou no jogo e recebeu com espaço a primeira bola que chegou. O Everton salvou. Mas foi só. O time do Morumbi ficou lá atrás e torceu pro tempo passar porque o empate garantia a classificação. Hoje ninguém terminou machucado. Competimos bem até parte do segundo tempo. Depois, tivemos dificuldades, mas no final, terminamos todos bem. Somamos 1 ponto e nos classificamos. O 0-0 rendeu vaias no fim do jogo. Eu diria, Renata, que o grande vencedor do jogo de ontem foi o Luiz Ubeldia, porque ele também entrou pressionado no jogo, depois da sequência de 3 jogos sem vitória, embora não tenha vencido também. O São Paulo 4 agora, sim. 4, mas o São Paulo estava numa posição mais confortável no seu grupo e, ao mesmo tempo, ele precisava amarrar o Palmeiras e foi o que ele fez. A escalação disse muito a respeito disso. Ele preserva o Lucas e o Oscar, porque eles jogaram 90 minutos contra o Velo, 3 dias atrás. Coloca 3 zagueiros, acho que o Juan fez um grande jogo, como um terceiro zagueiro ali junto do Arboleda e do Alan Franco. E ele fez uma linha de 5 ou de 7 muitas vezes, né? Porque aí você tem os laterais baixando e ainda o Pablo Maia sem e o nenhuma Alisson. cerimônia, escancarado. Não, ele jogou a amarrar o Palmeiras e numa escapada, e o São Paulo teve algumas escapadas, né? Teve alguma chance com o Lucas no segundo tempo, o Caleri recebeu uma bola que o Everton teve que sair, num passe do André Silva. Os espaços se ofereceram e essa era a estratégia do São Paulo, que foi, digamos assim, bem consumada, né, no jogo. O Palmeiras realmente falta muita criatividade, falta muita inspiração. Quem articulou o Palmeiras? Mas é difícil articular com o Alisson marcando do jeito que Não, o vai. São Paulo, gente, o São Paulo foi para se defender, ponto, e conseguiu. A estratégia do São Paulo, nitidamente no começo do Clássico, era ir pro Allianz, não tomar gol, empatar a partida. Pra mim é do início ao fim. Do início ao fim, foi. E depois complicar o Palmeiras. O São Paulo tá classificado. Agora vai ver só a questão do primeiro lugar. É São Paulo tá mais confiante. É São Paulo Futebol Clube. Vai com o peito aberto lá. São Paulo Futebol Clube. Que é isso? Você tá minimizando o próprio time que você torce. Pra mim, eu esperava um pouco mais de atitude. Eu esperava um pouco mais de atitude, até porque ele resolveu colocar Lucas e Oscar no segundo tempo. O Oscar nem tocou na bola, no caso. Gente, sabe uma coisa que às vezes o discurso tem que ser coerente. Nós, na sexta-feira, falávamos aqui. Palmeiras em casa. Tem torcedor de São Paulo? Lá tem contraponto? Não tem. É assim aqui em São Paulo, não é?
Aí o Palmeiras, precisando do resultado dos 3 pontos, não é ganhar o clássico, era ganhar 3 pontos para poder se classificar e ainda secar a Ponte Preta e o São Bernardo. Então o Palmeiras, todo mundo colocou aqui praticamente como amplo favorito. Então eu acho que o Palmeiras tem que ser cobrado. O São Paulo foi na dele. O São Paulo jogou em 9 dias, 4 partidas. O São Paulo foi lá, se defendeu e conseguiu ponto. Lógico, fez isso. Jogou nada também, jogou como time mas o objetivo às vezes não é só jogar bem. Não, jogou no contra-golpe e deu certo. Do Palmeiras, porque ele enfrenta a Ponte Preta e o São Bernardo nas próximas rodadas, os adversários que estão melhores do que o Palmeiras na tabela de classificação no grupo D. Só que hoje tem Mirassol e Novo Horizontino. O Novo Horizontino, se vencer, ele coloca uma pressão no São Paulo, porque aí ficaria 16-15. E aí o São Paulo ou vai ter que ganhar da Ponte ou ganhar do São Bernardo, fazer pontos por ali. Não pode entregar, não. Só que hoje, se o Novo Horizontino também não ganhar, perder pro Mirassol, São Paulo já fica tranquilo e valeu a pena esse ferrolho do clássico e tá tudo certo pra próxima fase. Então vou ter que torcer pro meu amigo por isso que Eduardo Batista. Eu não tô comemorando empate aqui. Pra mim... Ué, mas às vezes não precisa ter vergonha. Não, mas não é comemorando. Eu tô satisfeito que meu time tá classificado pra próxima fase. Seu time tá na Série B, não Mas é isso. O Palmeiras com esse resultado, pra mim, vale citar, né? O grupo do Palmeiras é um grupo dificílimo. Um grupo que os clubes pontuaram. O Palmeiras seria líder do grupo de São Paulo. Empatar com o Botafogo, que vacilo em casa vacilo gigantesco. Então, o Palmeiras depende de São Paulo hoje. É só por isso que esse empate foi positivo. Você tá falando que a campanha do Palmeiras é melhor que a campanha do São Paulo, Eu acabei de falar isso, Mr. É isso aí. Então você tá querendo aqui fazer volta. É em pontuação, mas quem tá em primeiro no grupo é o São Paulo e não o Palmeiras. Também vamos lá, me ajuda, né? O objetivo em primeiro lugar já foi conquistado, que é a classificação, né? Agora nosso segundo objetivo, né, é classificar em primeiro para que a gente, né, possa decidir as quartas dentro do Morumbi, aonde sem dúvida nenhuma a gente, né, é muito forte. E agora vamos ver o que o professor, né, ele vai montar, até pela sequência que tivemos. Você jogar 4 jogos em 9 dias é bastante complicado, né? Hoje foi uma prova que ele teve que tirar alguns atletas. Talvez na quarta também, não sei o que ele pensa, pode ser que aconteça. Eu acredito que hasta el minuto 10, 15 de la segunda parte el equipo fue controlando. Después ya se nos vinieron un poco más y bueno, y generaron un par de situaciones. Nosotros tuvimos la de Luca, que fue bastante clara. Pero el punto sirve por una cuestión de que, si no me equivoco, ya estamos clasificados. Y eso para la gente es bueno. Y bueno, ahora ya nos queda jugar en el Morumbi. Quedan 2 fechas para jugar cuarto de final. Em relação ao São Paulo, quais eram os objetivos do São Paulo? Eu vinha de 3 jogos péssimos, resultados ruins. Meu treinador pressionado. Eu vou jogar fora de casa num lugar que eu já tomei 4, tomei 5, tomei 4 de novo e tomei 3, e que antigamente era um trauma. Eu vou tentar não machucar ninguém. Eu vou preservar meus 2 astros que não querem jogar no sintético. Tá tudo ali. A hora que chegou no CT, ele pegou todos aqueles objetivos, ele foi ticando tudo. Eu não perdi. Eu estanquei, eu acalmei a torcida, eu não machuquei ninguém, os meus 2 astros se preservaram e eu classifiquei. Ele voltou pro CT, ele pegou lá o quadro lá e fez tudo ok, gabaritei e tá tudo bem. Então eu acho que pro lado do São Paulo, eu não vejo nenhum problema no resultado, na performance, na maneira que se comportou, no sistema tático. Acho que foi tudo como planejado. Cuidei dos meus 2 principais jogadores, não baliza 0. Sinceramente, eu não vi problema nenhum em relação ao São Paulo. O São Paulo empatou. Parte da torcida não acha que está tudo tão bem assim. Tem gente falando, não, deveria jogar mais, né? Você vê que tem corneta, tem para todo lado. É absurdo jogar tão pouco, uma vergonha e tal. O fato é que estancou a crise do lado São Paulino. E, como a gente está vendo, de alguma forma, a nuvenzinha... É sobre isso que eu escrevo na minha coluna hoje aqui no site do Band Esportes. A nuvenzinha estava num CT, ela foi um pouquinho para o outro lado agora, né? Agora está mais do lado do Palmeiras com esse empate aí. O clássico tem esse poder, embora as semelhanças de clima atual sejam várias entre São Paulo e Palmeiras. Clima no campo e extra-campo, comunidade, etc. Por isso que a gente diz que nesse campeonato, nesse ano, desde o final do ano passado, a conexão do Corinthians com o seu time, com a sua... E agora o Santos, porque tem um fator Neymar aí, é diferente do que vivem São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, acho que
todo time tenta essa coisa, todos nós contra o resto. Tem várias coisas que vão além do campo, além do técnico, além dos jogadores para resolver e para tentar entrar na sintonia. Exemplo, o São Paulo que reclama com razão do gramado sintético, sempre, e deveria reclamar com mais ênfase, cedeu o campo dele para o show da Shakira, jogou em Brasília, não ganhou nenhum jogo e o campo está destruído para jogar quarta-feira contra a Ponte Preta. Né? Então, assim, esse é o técnico? São os jogadores? É o torcedor? Ah, esqueceram lá o preço médio do ingresso. Está caro em Brasília, está caro no Morumbi. Então, são coisas... Se o clube de futebol não se preocupa com detalhes, o técnico e os jogadores são incapazes de resolver tudo sozinho, por melhores que eles sejam. Né? Agora, talvez a diferença aí seja a formação do elenco do Palmeiras e do São Paulo. Um clube tem condição de ter um baita elenco. O Palmeiras, em termos financeiros, não tem. E ontem foi até interessante, outra frase do Abel. Ele ficou comparando com anos passados, inclusive citou o São Paulo. Nós nunca fomos que nem o São Paulo. Quando eu falava que o elenco do São Paulo era melhor que o do Palmeiras, nas temporadas anteriores, era pela quantidade de opções. Só isso. Ele falou, não, ele não incluiu só Flamengo e Botafogo, ele falou Atlético, São Paulo, Corinthians. Porque o elenco do Palmeiras é mais enxuto que todos esses. Dos 12 do banco, 9 garotos. O São Paulo, o Zubeldia falou, o São Paulo esse ano ele vai estar mais para Palmeiras. Ele tirou 17 e entraram 4. O São Paulo não tem condição para essa temporada de ter um elenco como teve as temporadas anteriores. Não tem condição financeira, existem travas. Para entrar um tem que sair 4. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. E por isso que o torcedor fica mais maluco. Como se o clube arrecada recorde, não consegue contratar jogadores, né? O São Paulo dá para entender um pouco o que está sendo feito, que é aquilo, apostar num time titular mais forte, mais velho, que vai ter problemas, e o banco, seja o que Deus quiser. Ontem, eu acho que o Zubeldia foi muito bem, o Vessone colocou o contexto todo, depois de 4 jogos na semana, e aí, um treino de 45 minutos no sábado. Acham que o técnico pode se recuperar e dar a volta por cima? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Jogar até o fim em Brasília. Vou formar com que eu tenho um time competitivo para encarar o Palmeiras. Para não perder, para jogar a crise para o outro lado. E foi isso que o São Paulo fez. Acho que ele cumpriu a regra desde a primeira dividida do jogo. Né? E aí, talvez... isso às vezes acontece no futebol, tenha uma alternativa para você jogar contra time forte fora de casa, num sistema que o torcedor do São Paulo entende muito bem. O Zubeldia reluta, usou no Allianz Parque no ano passado com sucesso. O Flaco Lopes, daquela vez, fez o gol. O Rafael falhou. Dessa vez o Rafael pegou. O Palmeiras sabe jogar contra times que se fecham porque o Palmeiras usa bem a bola aérea. Na bola parada, no lateral, no cruzamento de média distância. Os Palmeiras sabem jogar, sobretudo no seu campo desse jeito. Foi assim que ele quase eliminou o Botafogo, naquela coisa, no Bumba Meu Boi do Gustavo Gomes. É difícil. E o Flaco Lopes é útil para Dedéu. Só que ele não é o Haaland. Jardel. Ou Jardel, isso. Jardel melhor, porque o Jardel no jogo aéreo era insuperável. Ele não perdia gol de cabeça. O Flaco Lopes às vezes perde. Né? Então, mas assim, ele nesse tipo de jogo, ele é útil e dá trabalho. Ele não vai buscar o Arboleda, ele vai buscar sempre o mais baixo, o lateral, e está sempre bem colocado na área. E se ele tivesse um pouco mais de refino, ele não estaria jogando no Palmeiras, estaria jogando na Europa, mas ele tem suas virtudes. A questão é que, o que o Marcinho está falando, o Palmeiras só tinha um plano A ontem. E vai uma alteração, Marcos Rocha por Mike. E quando entra o Lucas, o Mike erra, o Lucas quase faz o gol que poderia dar a vitória ao São Paulo, o Everton faz uma defesa de goleiro de primeiro nível, porque a defesa do Rafael, a cabeçada, é difícil e tal. A defesa do Everton é muito mais difícil. É no cantinho, no canto-pé e tal, e ele vai buscar. Né? Na mesma hora o Abel tira o Mike, senão o Lucas ia matar o Mike e põe o Marcos Rocha. E o Marcos Rocha é um outro tipo de jogador. Marca melhor, tem um passe melhor. E ele tenta... O Abel, a tripla alteração, aí é o banco, o limite e a noção de que, se não der para ganhar, pelo menos a gente empata. Porque, na verdade, ele tira o Veiga, o Rios e o Mike. 3 jogadores com características ofensivas.
Tira os 3. Que nenhum dos 3 estava bem, né? Exato. Estavam bem marcados. O São Paulo travou. O São Paulo fez um bom jogo taticamente. Ele travou lado e centro. O Palmeiras não jogava. Né? Mas aí que tá, o Abel colocando Aníbal mais à frente. O Alan, né? O menino. A gente não fala. Coitado, sumiu no jogo. Então, mas assim, é a opção que ele tinha. Entrou lá, não conseguiu jogar. O Aníbal e o Marcos Rocha entraram bem e criaram dificuldade para o São Paulo. Foi o que o Zubeldia falou. Quando o Zubeldia teve que usar o banco e os jogadores, o Oscar e tal, o time perdeu. Piorou o São Paulo. Piorou, porque o Luciano é um baita jogador de futebol. E o Luciano, até no sintético, ele joga bem. Ele sabe... Se você reparar nos detalhes desse jogo, por isso que o jogo é ruim, Vessone, porque o São Paulo e vários times não sabem jogar no sintético. O passe curto, ele vira passe rápido. A quantidade de trocas que o Palmeiras faz bem, porque é um jogo mais futsal. Se você esticar uma bola, o cara não vai chegar. O Caleri não vai chegar, o Enzo Dias não vai chegar. O passe, não foi isso toda hora. O campo é diferente, de fato. O campo tem uma velocidade que o São Paulo não sabe jogar. Assim como jogar no buraco também é diferente. Sim, fica mais claro, lento. Mas eu estou dizendo a velocidade do jogo. Sim. O Palmeiras sabe, o São Paulo não sabe. E quando o Oscar entra, o Lucas entra, a bola não chega. Não adianta você ter o espaço. E o Luciano sabe. O Luciano joga no asfalto, no buraco, no cimento, no Morumbi. Ele sabe jogar de acordo com o campo. E quando ele sai, o São Paulo perde o cara que... Achei que o Zubeldia foi muito inteligente. Foi. Colocar os dois... O 3-4-3, os dois no banco. Até poderia ter ganhado o jogo, poderia ter vencido o jogo. Por exemplo, se ele colocasse alguém com mais velocidade na vaga do André... mas daí o Ferreirinha machucar. Aí você olha o banco, você vai ver o banco. Ok. Né? Tu vai ter os caras... O Luigi do São Paulo estava lá, estava o Ferreirão, o Rian... É isso, cara. Essas são as semelhanças, né? Então, não tinha jogador, né? E acho que se você reparar, foi muito parecido com o jogo do Brasileiro, em que ele lança o Lucas e o Luciano no final do jogo. Quase ganha, mas daí perde na bola. O Luciano é expulso naquele jogo. Aconteceu quase de novo, né? O Luciano vai dar um carrinho para a cobertura, é expulso, aí o Palmeiras vai para baixo no final com um a mais. Deu não sei quanto, e acréscimo, ganhou na última bola. Quase ganhou de novo. Mas acho que o Zubeldia fez o que dava para fazer em termos táticos para equilibrar. Agora, Tironi, ele é isso que ele falou depois do jogo. Aí tem uma diferença interessante nos discursos, até porque ele é novo e não ganhou nada. Novo, recente no clube, como é o Abel, e não ganhou nada. O Zubeldia não delega a responsabilidade. Ele não fala, o Oscar e o Lucas não quiseram jogar aqui, ele não fala não sei o que lá, ele não fala que o elenco está curto, ele não fala... É com ele. A história é com ele. E aí, eu acho que... E também não tem ninguém para falar por ele. Né? Não tem nenhum diretor para falar do gramado, nenhum... Não sei o que, nada. Ele tem a alcunha que o Abel tem no Palmeiras sem ter estofo e lastro para isso.